Olá, nono ano, estamos de volta. Hoje é para dar continuidade a nossos estudos sobre concordância verbal. Hoje é a segunda parte. Lembrar que na primeira parte nós estudamos a questão da concordância com o sujeito simples, onde nós vimos também que a regra geral seria o verbo concordar em número e pessoa com esse sujeito, no caso, simples. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, só tomando por base outro tipo de sujeito. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar esses casos do sujeito composto, certo? Alguns casos merecem atenção especial. Por isso que o título, casos de sujeito composto que merece destaque. Então, que casos são esses, certo? E como nós podemos trabalhar esse sujeito composto concordando com o verbo. Então, vamos lá dar início à nossa segunda parte dos estudos. Bem, vamos a esses casos. Sujeito composto anteposto ao verbo. O que é isso? Anteposto quer dizer que vem antes, colocado antes. Então, deve ficar no plural. O verbo vai para o plural. A concordância é feita com esse sujeito no plural. Exemplo, os jogadores e a torcida comemoraram a vitória do time. Prestar atenção que os jogadores está no plural e a torcida está no singular. Então, professor, então eu tenho um no plural e outro no singular. Eu posso escolher? Não. Você não vai escolher. Você vai fazer essa concordância imediatamente no plural. É como, aparece aí entre parênteses, é como se aqui fosse eles. Então, eles comemoraram a vitória do time. Certo? Então, isso aqui é uma espécie de regra geral do sujeito composto anteposto. Certo? Então, a regra geral seria: verbo concorda com esse sujeito, como sempre no plural, certo? Não deixe se enganar, porque você tem um no singular e outro no plural, e tentar concordar só com um dos dois. Não, você tem que concordar com essa ideia central. Não tem essa de concordar com torcida estar no singular, verbo ficar no singular. Não, a ideia central são os dois, eles. Então, verbo na terceira pessoa do plural. Agora, nós vamos ver pós-posto ao verbo. Então, pós-posto é diferente. Então, quando eu tenho esse sujeito que aparece depois do verbo, aí eu tenho duas opções. Ou seja, eu posso muito bem dizer: voltaram ao hotel o turista e a polícia, colocando no plural. Por quê? Porque aí eu concordo como se fosse eles, certo? Dois núcleos, turista e polícia. E posso também dizer: voltou do hotel o turista e a polícia. Nesse caso aqui, eu estou concordando com o mais próximo, turista. Por isso que o verbo fica no singular. Então, reprisando, quando eu tenho um sujeito pós-posto ao verbo, sujeito composto, eu tenho duas formas de se fazer. Ou eu coloco imediatamente no plural, concordando com a ideia central, eles, o turista e a polícia, eles, por isso voltaram ao hotel, o turista e a polícia, ou eu simplesmente concordo com o mais próximo. No caso, o mais próximo seria o turista, no singular, masculino singular. Então, eu concordaria com ele. Por isso, nesse exemplo, ficou: voltou ao hotel o turista e a polícia. Entenderam? Ou coloco logo no plural, ou eu concordo com esse sujeito mais próximo. Se o mais próximo está no singular, verbo no singular. Se o mais próximo está no plural, então não vai ter escolha. Os dois, de qualquer forma, vai ficar no plural. Entenderam? Bem, esse próximo caso do sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. Que pessoas gramaticais é essa que eu me refiro? É o eu, tu e o ele, que são as pessoas do singular. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Certo? E tem ainda nós, vós, eles, que são do plural. No caso, nós. Primeira pessoa do plural.
vós, segunda pessoa do plural. E eles, terceira pessoa do plural. Então, quando acontece isso, o que é que vai prevalecer? É a primeira pessoa. No caso, ou eu ou nós. Preste atenção que eu estou falando de prevalecer, porque às vezes pode dar uma outra ideia, nessa soma de pessoas pode dar uma outra ideia, pode ter mais de um sentido, mas a que prevalece, ou seja, que vai predominar, que você vai levar em consideração, será a primeira pessoa. Ah, se não der a primeira pessoa, aí você vai ver qual é a próxima pessoa. Pode ser que seja a segunda, pode ser que seja a terceira, é a ideia central. Quando eu falo em prevalece a primeira pessoa, não é que vá se usar sempre na primeira pessoa. Não, é prevalecer. Vamos ver com esses exemplos que fica mais fácil. Então, quando eu digo eu, tu e ele faremos a pesquisa amanhã. Por que será que ele usou faremos? Porque se eu somar essas pessoas, eu, tu e ele, vai dar nós. E nós é essa primeira pessoa do plural. Então, qual foi a que prevaleceu aqui? A primeira pessoa do plural. Não foi o eu, certo? Ah, o eu é a primeira pessoa. Eu poderia dizer eu, tu e ele farei a pesquisa amanhã? Não, porque o que prevalece é a ideia central. A ideia central dá nós, que também é primeira pessoa. Então, essa primeira pessoa vai prevalecer. Ok? Já no segundo exemplo, eu tenho tu e ele reivindicastes seus direitos. Vamos por partes. Então aqui eu estou vendo que tem reivindicastes, que é o vós, e o reivindicaram, que é o eles. Certo? Então vamos entender como é que pode ser feita essa concordância. Bom, quando eu digo tu e ele reivindicastes, por que eu usei reivindicastes? Certo? Porque a ideia central aqui, quem é? É o vós. Tu e ele dá vós. Então, se eu me refiro a fulano e beltrano, é vós, que é a primeira pessoa, a segunda, segunda pessoa do plural. Ah, mas o senhor não diz que prevalece a primeira? Sim, prevalece, não é de uso exclusivo. Preste atenção que quando eu junto tu e ele, não tem como dar uma primeira pessoa. Primeiro que eu tenho segunda e terceira pessoa do singular. Então, eu poderia dizer, tu e ele reivindicaste seus direitos? Não, porque o que prevalece aí é a segunda pessoa do plural, no caso, vós. Por isso que ele diz, tu e ele reivindicastes seus direitos, porque o que vai prevalecer nesse caso específico é a segunda pessoa do plural, no caso, vós. Mas também vocês podem perceber aí que eu poderia ter usado reivindicaram. Por quê? Porque alguns gramáticos entendem quando também eu digo tu e ele, eu estou me referindo a eles. Se não sou eu, são eles. Entenderam agora? Por que reivindicaram alguns gramáticos, não são todos, certo? Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia aceitar o reivindicastes, porque tu e ele pode dar voz, mas também eu poderia dizer reivindicaram, no caso, concordando com eles, porque quando eu fosse somar, eu daria tu e ele dá eles, certo? Eu me referindo, tá ok? Então, sou eu falando de outras duas pessoas para alguém, eu vou dar eles. Mas se sou eu falando com alguém sobre ela e outra pessoa, dá voz. Vou explicar melhor. Então, se eu estou falando com você, mas ele, então, nesse caso aí, daria vós, certo? Eu digo, tu e ele, vós. Mas se eu estou falando com alguém sobre outras duas pessoas, então seria eles. É só a questão do foco que eu estou dando. Se
se eu estou falando com essas pessoas ou se eu estou falando com alguém sobre essas pessoas. Por isso que nesse caso aí tem duas maneiras, reivindicastes ou reivindicaram. Lá no primeiro não, eu estou falando diretamente para essas pessoas, porque eu estou me incluindo. Então sou eu com mais eles, dá nós. Eu mais eles, dá nós. Entenderam? Então, o correto é eu, tu e ele faremos a pesquisa amanhã, porque a soma dessas três pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, dá nós, que é a primeira pessoa do plural. E a outra, tu e ele reivindicastes, a soma da segunda pessoa mais a terceira pessoa, se eu estou falando com alguma dela, então vai ser vós. Mas se eu falo com outra pessoa sobre outras duas, se eu estou falando com alguém sobre outras duas pessoas, daria eles. Por isso que pode ser reivindicastes, tu e ele reivindicastes seus direitos, porque eu estou falando com alguém que está incluso, ou tu e ele reivindicaram seus direitos, quando eu estou falando com alguém me referindo a outras pessoas. Certo? Vamos passar adiante. Quando eu tenho o núcleo desses sujeitos, desses dois sujeitos, ligado por ou e nem, certo? Vamos pensar um pouquinho. Esse caso aqui, ele é bem interessante, certo? Ou e nem. Então, quando eu digo Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Nesse caso aqui, está havendo uma soma. É só um que representa? Não, os dois representam essa essência. Então, quando dá a ideia de soma, certo? O verbo vai para o plural. Então, Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Note que eu não estou dizendo que é só um ou outro. Não. Os dois, então, dá a ideia de soma. Se essa união pelo ou, esse sujeito composto formado pela palavra ou, dá a ideia de soma, verbo no plural. Próximo. Nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta. Foi só um ou outro? Não, foram os dois. Então, aqui, o nem está dando ideia de soma. Tanto o professor quanto o aluno acertaram a resposta. Aqui não foi só um que acertou. Não, os dois acertaram. Por isso que aqui, o ou e o nem está dando ideia de soma de ações. E se ele dá a ideia de soma de ações, então o verbo vai para o plural. Certo? Então, quando você pega um sujeito composto, onde entre esses núcleos eu tenho tanto o ou nem dando ideia de soma, então o verbo no plural. No entanto, quando você usa dando ideia de exclusão, aí o verbo fica no singular. Certo? Meu pai ou meu tio dirigirá o carro. Os dois podem dirigir ao mesmo tempo? Não. Então aqui dá a ideia de exclusão. Ou vai ser o pai ou vai ser o tio. Por isso que o verbo dirigir está no plural, no singular. Meu pai ou meu tio dirigirá o carro. Como no outro exemplo, você ou ele será escolhido. Não são os dois que serão escolhidos. Se fosse os dois, verbo no plural. Mas é só um. Então, como é só um, esse verbo vai ficar no singular. Você ou ele será escolhido. Entenderam? Ou nem, dando ideia de soma, verbo no plural. Ou nem, dando ideia de exclusão, verbo no singular. Bem, vamos agora ao caso do sujeito composto, que ele é ligado pela preposição com. Nós já vimos o ou e o nem. Agora vamos ver ligados pela preposição com. Como é que vai ficar? Esse verbo normalmente vai para o plural, certo? Desde que você não queira dar destaque ao primeiro elemento. Certo? Então, se você quer dar destaque a esse primeiro elemento, o verbo fica no singular. Mas o normal é você colocar o verbo no plural. Certo? Então, vamos ficar mais claro com um exemplo. O presidente, com os ministros,
reúnem-se no Palácio da Alvorada, no caso. Certo? O presidente com os ministros reúnem-se no Palácio da Alvorada. Por que ficou reúnem-se no plural? Porque aqui eu estou me referindo aos dois, certo? Mas se eu quisesse dar ênfase só ao primeiro, no caso o presidente, eu poderia muito bem ter dito: o presidente com o ministro reuniu-se no Palácio da Alvorada, certo? Como está no outro exemplo. O pai com o filho montou o brinquedo. Por que eu usei montou? Porque ele quer chamar atenção para o pai e não para os dois, certo? Então, repetindo, quando você tem esse sujeito composto ligado pela preposição com, não é ou, não é nem, é o com. Aí sim você tem duas formas. Ou você coloca logo no plural, concordando com os dois, ou deixa no singular, concordando com o primeiro, concordando dando ênfase, vocês querem chamar atenção. Então, se na prova eu tenho: o presidente com os ministros reuniram-se no Palácio da Alvorada. Explique por que o verbo foi usado no plural. Aí você vai lá e responde: o verbo foi usado no plural, pois estamos concordando com os dois, tanto o presidente quanto o ministro, ou seja, com os dois núcleos. No outro item, o pai com o filho montou o brinquedo. Aí você vai lá e responde: usamos o verbo no singular porque queremos enfatizar o primeiro, no caso, o pai, certo? Então é bem simples. Você tem sujeito composto, ligados com a preposição com, você pode fazer no plural, você deve fazer no plural, concordando com os dois, ou pode colocar no singular. Nesse caso, eu estou dando ênfase, estou preocupado, estou tentando chamar a atenção só para o primeiro, certo? Então, fez no singular ou no plural, tem que saber explicar o porquê foi feito dessa forma, já que eu tenho duas formas. Então, toda vez que tem duas formas, pode-se exigir que você explique por que fez aquela concordância. Aí você vai ter que explicar. Bom, plural, porque concordou com os dois. Singular, porque quis enfatizar o primeiro elemento, no caso, o pai. Entenderam? Vamos para o último caso. Sujeito composto resumido por pronomes indefinidos. Quais são esses pronomes indefinidos? Tudo, nada, ninguém, todos, certo? Então você tem um pronome indefinido exercendo a função de sujeito composto, certo? Então você vai ficar no plural. Por que eu digo fazendo a função de sujeito? Porque vai aparecer o sujeito composto normalzinho lá, normal, mais de um núcleo. Depois vai aparecer um pronome indefinido resumindo todo esse sujeito. Vamos lá. Casa, água, comida e carinho. Sujeito composto. Núcleos: casa, água, comida e carinho. Tem 4 núcleos, então é um sujeito composto. Certo? Mas aqui eu resumi esses 4 núcleos em uma só palavra. Qual foi? O nada. Então, como eu tenho um sujeito composto resumido por uma única palavra, que é um pronome indefinido, neste caso aí, o nada, o verbo fica no singular. Nada fez o pardalzinho feliz. Então, água, casa, água, comida e carinho, nada fez o pardalzinho feliz. Então, o verbo aí ficou no singular, fez, porque está concordando com o pronome relativo nada, certo? Que está resumindo esses 4 elementos: casa, água, comida e carinho, certo? Como no outro exemplo: prédios, árvores, postes. Tudo a tempestade derrubou, certo? Por que ficou derrubou? Porque ele está resumindo prédio, árvores e postes em uma única palavra. No caso aí, o pronome indefinido tudo. Então, tudo derrubou. Tudo está no singular, verbo no singular. Entenderam? Então, se eu tenho um substantivo composto, um sujeito composto,
aonde ele mais na frente um pouquinho, ele é resumido em uma única palavra, ou seja, eu estou como se eu estivesse repetindo esse sujeito composto, mas em uma única só palavra. E essa palavra é um pronome indefinido, então, verbo no singular. Por isso que fez, concordando com nada, e esse nada resume casa, água, comida e carinho, e por isso que ficou derrubou, concordando com tudo, e esse tudo está resumindo prédio, árvores e postes. Certo? Bom, essa segunda parte acabou. E para vocês exercitarem esses conhecimentos, vocês agora vão lá no PL e vão praticar no exercício da página 228 e 229, questões 1 a 5. Ok? Então, tchau. Até a próxima.